Olá, seja bem-vindo aqui ao canal F1BR, eu sou o Raik. A Red Bull diminuiu a potência de Max Verstappen no GP do Bahrein. A Honda pediu ajuda ao setor de jatos da empresa para desenvolver e antecipar a unidade de potência de 2022 para 2021. E Matias Binotto alfinetou Sebastian Vettel. Isso e muito mais agora nesse vídeo aqui do F1BR. Bom, e a Red Bull confirmou em Sakir que o carro que saiu de Milton Keynes é excelente. O RB16B é mais do que apenas uma atualização do modelo do ano passado. Os quase 4 décimos de vantagem que Verstappen colocou em Hamilton no sábado não foram circunstanciais. Porém, a prova acabou mostrando uma história um pouco diferente. Contudo, foi o suficiente para a gente ver que teremos uma boa briga entre a Red Bull e a Mercedes nessa temporada. Quem sabe aí Verstappen terá finalmente a chance de disputar o tão sonhado título da Fórmula 1. E no decorrer dessa semana tivemos uma revelação por parte de Helmut Marko, que a Red Bull teve que reduzir a potência da unidade do motor Honda no carro de Max Verstappen, e isso agora no último GP do Bahrein. E isso devido a problemas de software e de temperatura. Após ser pole, o holandês liderou a primeira parte da corrida no Bahrein, que abriu a temporada de 2021, mas acabou sendo derrotado por Lewis Hamilton, devido a uma estratégia muito melhor da equipe Mercedes. Os problemas que tivemos eram principalmente ligados ao software, nada no hardware, então eram coisas que você podia corrigir com ajustes, completou Helmut Marko. E o segredo dessa força da Red Bull para essa temporada começou em outubro de 2020, quando teve início o desenvolvimento dessa unidade de potência para o RB16B, sendo que essa unidade de potência estava destinada para 2022, mas foi decidido antecipá-la para esse carro de 2021, pois a equipe Honda percebeu que não iria conseguir fazer frente à Mercedes com a unidade de potência que já estava desenvolvida para esse ano. Então eles pediram ajuda ao departamento Honda Jet, que constrói motores de aviões na empresa. E com a ajuda dessa parte da empresa, eles conseguiram produzir certas peças 3 vezes mais depressa do que o normal. E por isso eles conseguiram finalizar a unidade de potência já agora para a primeira corrida de 2021. Essa unidade de potência parecia que era o que estava faltando ao carro da Red Bull, pois levou uma dominância da equipe desde a pré-temporada desse ano, e por pouco eles não conquistaram a vitória ali no GP do Bahrein. Talvez aquela escapada que Hamilton deu 29 vezes ali na parte de fora da pista tenha ajudado a fazer a Mercedes, junto com a sua estratégia, a tirar essa vitória de Verstappen. Bom, e após a corrida, Hamilton declarou que perdeu alguns anos de vida de tanta emoção que sentiu e o esforço que fez para ganhar essa corrida e o GP do Bahrein. E essa força que a Red Bull mostrou na corrida levou a um certo clima de animosidade na Mercedes. Toto Wolff chegou a cortar o Valtteri Bottas após o GP do Bahrein. Bottas foi reclamar sobre a estratégia defensiva da Mercedes, mas Toto Wolff não quis lhe dar ouvidos e lhe cortou com um gesto usando a cabeça e a mão. Mas isso não impediu Valtteri Bottas de expressar o seu descontentamento sobre essa questão na mídia. E ele disse o seguinte: "Sim, estou desapontado. Que bom que, como equipe, conquistamos bons pontos, mas do meu lado, eu senti que a nossa estratégia era mais defensiva do que de ataque. O que me surpreendeu, e isso não é normal, não é ideal, e tive ainda uma parada lenta, que no fim tirou qualquer oportunidade. Mas o ritmo foi bom em alguns momentos." Sobre a disputa da equipe com Verstappen, Bottas destacou uma estratégia diferente da de Hamilton quanto aos pneus. Certamente demos um jeito de lidar com os dois carros nessa situação.
tivemos as escolhas diferentes de pneus, e com isso, pudemos brincar com a estratégia. Do meu lado, poderia ter sido melhor hoje. Bom, pelo que ele falou, Valtteri Bottas deu a entender que poderia ter no mínimo atacado Verstappen na parte final da corrida, se o time tivesse uma estratégia diferente e lhe entregasse pneus bons ali naquela reta final. Lembrando que a equipe ainda teve um problema na troca de pneus do piloto durante a última parada ali na corrida. Já Pérez, que estreou pela Red Bull, surpreendeu em sua estreia, fazendo uma corrida de recuperação após ter um apagão no seu carro antes da largada. Sérgio manteve a calma nesses momentos cruciais. Ele teve um ótimo desempenho, sua experiência valeu a pena. Não tivemos nenhuma comunicação com ele quando seu carro enguiçou, então ele mesmo assumiu a responsabilidade. Ele desligou os sistemas de bordo e reiniciou o carro. Essa foi uma maneira de fazer o carro andar novamente, disse Horner ao Speakweek.com. Apesar de colocar o carro em funcionamento novamente, ele teve que largar do pit lane. Estou muito contente por ele ter conduzido toda a corrida para aprender mais sobre o carro. Suas ultrapassagens foram de primeira classe, assim como seu ritmo de corrida. O desempenho é muito promissor, concluiu o chefe da equipe. E já Matias Binotto alfinetou Sebastian Vettel, dizendo que estava feliz com seus pilotos e enfim podemos contar com os dois pilotos. E ele disse o seguinte: é muito positivo que a dupla esteja operando em conjunto. Carlos está se dando bem e trabalhando com Charles. Saber que podemos contar com os dois pilotos é muito importante, assim como o espírito de equipe também é, disse Matias Binotto. Na prova em Sakir, os pilotos protagonizaram algumas das principais disputas da corrida, contra adversários como Mercedes, McLaren, Aston Martin e Alpine, separados por Daniel Ricciardo, da McLaren. Leclerc e Sainz concluíram a etapa respectivamente em sexto e em oitavo lugar. Substituindo Sebastian Vettel na Ferrari, Carlos Sainz obteve o melhor resultado da equipe na pré-temporada de 2021, com o terceiro lugar, confirmando as expectativas da evolução do motor da Ferrari. A dupla manteve o bom desempenho nos treinos livres para a classificação do GP. E na prova do Bahrein, os pilotos protagonizaram algumas das principais disputas contra os adversários ali na pista. Bom, e foi Matias Binotto que avisou o Vettel por ligação que a escuderia não iria renovar o seu contrato no final de 2020. E após o GP de Portugal em outubro, o chefe da Ferrari chegou a se referir ao tetracampeão como segundo piloto ao elogiar o desempenho de Leclerc. Já Vettel meio que devolveu, deixando vazar no final de semana do GP 1000 da Ferrari, que havia assinado com a Aston Martin para 2021. Ao contrário de Sainz, Vettel não teve uma boa estreia na sua nova equipe, pela Aston Martin. Teve como melhor resultado, na pré-temporada, apenas um 13º lugar. E nos treinos classificatórios não se classificou no Q2. No domingo teve uma corrida caótica, largando do fundo do grid, após desrespeitar as bandeiras amarelas de classificação, e foi punido novamente por bater na traseira de Esteban Ocon no final da prova. Bom, essas aqui foram as notícias do que passou aí nessa semana de Fórmula 1. E você que é inscrito aqui no canal, qual dessas notícias que você mais gostou? Deixa aí um comentário. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo de Fórmula 1, que eu vou liberar durante a semana, de acordo com a notícia, alguma notícia nova que for saindo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Caso você já seja um inscrito aqui no canal, me apoie através do Padrim, o link segue na descrição do vídeo. Espero ver você aqui no próximo vídeo, que é normalmente todo domingo às 20 horas, ou quando sai uma notícia nova, eu libero o vídeo durante a semana. E até a próxima!